Fala, meus loquitos do meu coração, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está assistindo, você está aqui para assistir uma resolução de uma questão de prova UERJ. O que a gente vai fazer agora é a questão 4 da prova de 2000. E quando que eu estou fazendo essa prova? De 2024, não é isso? É, a prova de 2024. É que a gente vai resolver hoje, nesse momento, é a questão 4. Se você está nessa playlist, provavelmente você já viu que eu resolvi questões anteriores. Se você só apareceu aqui por causa dessa questão, devido aqui, vamos resolver e tirar essas dúvidas logo. Bom, direto ao ponto e direto e reto, deixa eu só mudar de tela que agora eu quero ficar pequeno. Por quê? Para que a questão ficar melhor para ser visualizada. Ó, deixa eu pegar meu laser. Deixa eu pegar aqui. Ah, é por isso que não estava funcionando. Tudo por problema ao vivo aqui, galera. Pera aí. Tem que ligar o Bluetooth, senão minha caneta não funciona. Ora, bolas. Agora sim, agora sim. Funcionou? Deu o sinal de vida? Então vamos lá, obrigado. Agora sim. O o gluconato de zinco, que está presente em alguns suplementos alimentares, possui a seguinte fórmula estrutural. E tu tem essa fórmula estrutural aqui desse composto. Tá vendo aqui? Tá? Considere 0,5 ml de uma solução. Vamos começar a marcar. 0,5 ml de uma solução aquosa dessa substância que contém 2 miligramas de zinco mais 2. Ok. Nomeie, vamos lá, vamos aos comandos de questão. Nomeie a função orgânica presente ao glutamato de zinco. Em seguida, calcule o número de isômeros óticos ativos do íon gluconato e determine a concentração de zinco em mols por litro da solução. Três comandos, três perguntazinhas que a gente vai fazer. Na verdade, só para ficar mais didático, vamos colocar aqui só no marcador, que aí a gente muda a cor. Pronto, verdezinho. Aqui também fica verdezinho. Aqui vai ficar azul. São os três comandos diferentes. Vamos começar a nossa história. Quando tu olha para essa molécula, o que tu tem que entender? Ele pergunta a função orgânica que presente o gluconato de zinco. As estruturas que existem no gluconato são diversas. Se você reparar, você existe essas hidroxilas aqui, ó. Essas hidroxilas que estão aqui caracterizam a função álcool. Para quem não sabe, deixa eu diminuir também um pouquinho a caneta. Para quem não sabe, o álcool, né, é quando tem a hidroxila ligada a um carbono saturado, tá? Que é esse caso aqui, que são esses carboninhos que estão aqui. Esses são carbonos saturados. Porém, tem este grupo aqui, que é um grupo chamado de carboxilato. Carboxilato. Que é o carboxilato? É o grupo derivado da carboxila. A carboxila é o C dupla O, OH, que caracteriza um ácido carboxílico. Porém, quando perde esse hidrogênio, chamado de hidrogênio ionizável, quando se perde esse hidrogênio, vira o carboxilato. O que é o carboxilato? Carboxilato. O carboxilato é a C dupla O, O menos. E esse grupamento pode sair por uma reação de ácido e base. Provavelmente o que entrou foi uma reação com uma base. Então, de qualquer forma, independente da reação que gerou, tem um ânion, que é o carboxilado, ligado a um cátion, que é um metálico zinco. Por isso que se chama gluconato de zinco. A função orgânica que gera um íon e um cátion, né, principalmente porque é derivado de uma reação de neutralização, de uma neutralização de um ácido com uma base, é o sal. Então, quando ele pergunta nessa questão para nomear a função, nomeie nome da função orgânica sal orgânico.
tá? Sal orgânico. Bom, o que eu estou querendo falar com isso? Só para deixar elucidado isso aqui melhor, caso você não tenha. Deixa eu colocar uma folha aqui, que eu sei que é resolução, mas a gente coloca. Numa reação que tu tem um ácido reagindo com uma base, você tem a formação de sal mais água. O ácido em si é caracterizado por ter hidrogênio ionizável, que é o H+, e a base hidroxila. Quando o ácido em questão é um ácido orgânico, seria um ácido carboxílico, se ele reage com uma base inorgânica, a reação continua acontecendo, mas o produto formado é um sal orgânico. Obviamente, você ainda tem água nesse processo. Tá bom? Ácido carboxílico gera sal orgânico, que é o caso dessa questão. Feito isso, a gente parte para o segundo comando da questão, que é chamar de isômeros óticos. O que são isômeros óticos? Isomeria espacial. Isomerias são compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. Isômeros óticos é um tipo de isomeria espacial. Tá? Como é que você identifica que o composto tem isômeros óticos? A partir do contexto que a gente chama de carbono quiral. Sempre que você vê a ideia de isômeros ópticos, e aí você está pensando em isomeria, né, óptica, você está pensando em carbonos quirais, que o nome nem é quiral certo, tá? O nome certo é assimétrico. Fala para mim, você lembra o que é um carbono assimétrico? Comenta aí, por favor, que você já sabia a ideia de carbonos assimétricos. Se você já sabia, ótimo. Se não, vamos entender aqui agora. Quando tem uma molécula, né, e aí você tem o carbono saturado fazendo as 4 ligações, e os 4 ligantes são ligantes diferentes, né? Vou botar C, não. Vou botar X. São ligantes diferentes, você tem um carbono assimétrico. Veja bem, um carbono assimétrico não precisa ser átomos diferentes, tá? Ele precisa ser carbonos diferentes, grupamentos diferentes. Então, assim, o maior exemplo que eu gosto muito de utilizar em aula é o butan 2-ol, que é uma cadeia com 4 carbonos, né? E aí a hidroxila no segundo carbono, butan 2-ol. Se você olhar para esse carbono que está aqui e fazer um destaque nele, você vai reparar que esse carbono está ligado a um CH3. Para o outro lado, nossa, como a câmera é virada fica difícil apontar. Para o outro lado, né, existe um CH2, CH3. Para baixo, um OH. Para cima, um OH. Isso é diferente disso, que é diferente disso, que é. Deixa eu botar para grade que fica melhor. Diferente disso. Tá bom? São grupos diferentes. Então, esse é um carbono assimétrico. Tá bom, Bruno. E eu identifico o número de isômeros óticos quanto? O número de isômeros possíveis, porque cada um deles tem uma posição espacial, é 2 elevado a n. Número de isômeros, a partir dessa informação, é 2 elevado a n, sendo n o número de isômeros, número de carbonos assimétricos. Ah, então o que eu tenho que fazer é procurar o número de carbonos assimétricos naquela molécula? Sim, é isso. Bom, vamos lá. A molécula está aqui, ó. E aí, para isso, olha para cá. A primeira coisa que eu vou fazer é só copiar essa molécula. Captura de tela. Ok. Vamos jogá-la para cá. Colar. Ah, Bruno, que você não desenhou? Sei lá. Podia desenhado? Podia. Mas olha só, presta atenção. Quando você começa a olhar essa molécula, a primeira coisa que você tem que entender é que esse carbono aqui tem uma dupla O para cá e um oxigênio negativo para baixo. Então nem faz 4 ligações, não pode ser um carbono assimétrico. Quando você olha para esse carbono aqui, agora sim, ó, presta atenção. Ele está ligado a esse grupamento aqui de uma forma. Para cima, a hidroxila. Para baixo, um H.
e para cá essa cadeia carbônica. Então ele é um carbono assimétrico? Sim, assim como esse também é um carbono assimétrico. Assim como esse é um carbono assimétrico e esse também é um carbono assimétrico. Se você fizer esse estudo, todos eles vão ter a mesma coisa. Por exemplo, se eu olho para esse carbono que está aqui, ele vai estar ligado ao OH para cima, ele vai estar ligado para baixo a um hidrogênio, são coisas diferentes. Cara, esse grupamento aqui é diferente desse grupamento que tem para esse lado. Então, ou seja, essa molécula tem 4 carbonos assimétricos. Esse aqui já não é, ó. Por que esse aqui já não é? Porque está ligado a 2 hidrogênios. Então, possui 4 carbonos assimétricos. Se possui 4 carbonos assimétricos, o número de isômeros óticos, ó, vamos escrever aqui, ó. Número de carbonos assimétricos. 4. Número de isômeros ópticos ativos. 2 elevado a n, sendo 2n igual a 4. Então ficaria sendo 2 elevado a 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Resposta 16. Então você escreve aqui de novo. 16 isômeros ópticos ativos. Acabou? Não, não acabou. E que tu tem que responder ainda? Lembra que são 3 comandos? Tu só me respondeste 3 coisas. Tu só me respondeste, ó, isso aqui é a segunda, que é isso aqui. E a terceira, muito fraco isso aqui. É esse azul aqui. É esse aqui. Não, desculpa, a terceira eu não escrevi ainda. Qual é a terceira? Determine a concentração de zinco em mols por litro. Gente, concentração é uma relação. Concentração. É uma relação de número de mols sobre volume, que é o caso ali, ou massa sobre volume, depende do que a questão está pedindo. Nesse caso é o número de mols sobre volume, é por 1 litro. Então aqui, nesse caso, já posso até aplicar a questão direto, porque são poucos os valores. Tu já sabe a quantidade que tem, sabe o volume que tem. Mas ele quer a concentração em mols por litro. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer, né? E ele pede para determinar, você vai ter que mostrar a parte da sua conta. Você vai converter essa quantidade de massa para mols. Como é que tu faz isso? Né? Ó, 65,5 gramas está para 1 mol. Bruno, de onde tirou esse número? Acabei que eu nem falei, né? Só saiu da minha cabeça? Não. Eu fui lá na tabela periódica, que está rabiscada com as de outras questões, porque é a mesma prova que eu utilizo aqui, né? E procurei o zinco. O zinco eu achei aqui, ó. E se eu te der o zoom bem aqui, a massa dele é 65,5. Quer dizer que 65,5 é a massa de 1 mol. 65,5 está para 1 mol. Ah, mas eu tenho 2 miligramas. 2 miligramas, para quem não sabe, miligrama é 10 a menos 3 gramas, tá? Então vou botar 10 a menos 3 gramas. X. E aí é o seguinte, meu povo e minha pova, a UERJ, se tu pegar questões anteriores, as contas estavam dando sempre exatas. Acho que em 2024 as contas vieram bem quebradas. Vou fazer o quê? Vou apelar, janela flutuante, a uma coisa chamada tabela periódica para ajudar. Tabela periódica nada. Calculadora para ajudar. Ah, Bruno, mas na prova não tem calculadora. Concordo plenamente e você treina. Aqui, como a gente está fazendo aqui normalmente, eu posso só inventar, falar que fiz a conta para vocês e colocar a resposta. Eu posso fazer a conta e gastar um tempo, ou eu posso usar a calculadora. Como aqui você está entendendo o mecanismo da questão, fica mais fácil. Olha para cá. Isso vai ser 2 ou, né, 2 a 10 a menos 3, tu pode escrever, mas é 0,002. Tu reparar que tem quantas casas aqui? 3 casas para transformar em 10 a menos 2. E tu vai dividir esse número por 65,
0,5. E aí você começa a reparar que dá uma potência bem baixa, né? Que dá um número quebrado. Então você vai escrever que isso é 3 vezes 10 elevado a menos 5. Vou guardar aqui no cantinho. 3 vezes 10 elevado a menos 5. Ah, Bruno, na hora. Você bota um tio aqui nessa história para dizer que é aproximadamente. Mols. Acabou? Não, ele quer mols por litro. E aí, ou você usa uma regrinha, ou de 3, ou você faz fórmula. Eu vou usar uma regrinha. Qual é a regrinha? Eu sei que 3 vezes 10 elevado a menos 5 é mols, é a quantidade que tem em meio ml. Tu quer saber em 1 litro. Quanto é 1 litro? 1000 ml. Agora tu quer saber em 1000 ml. Calma aí. Em 1000 ml. Aqui tu coloca um Y, e aí o teu Y você responde assim. Vou zerar essa continha. A conta é 3 vezes 10. Eu vou fechar aqui, peraí. Abre parênteses. 10 elevado a menos 5. Fecho parêntese. Por que tá isso assim? Ah, ele sumiu. Peraí, ó. Tá vendo? Aí tu me quebra. Assim, direto. Tá, vou dar OK e vou zerar a conta. Pronto. De novo. Calma, que tá na calculadora tomando surra é sacanagem. 4 vezes 10 elevado, abre parêntese de novo, menos 5. Ó, viu? E aí fecha o parêntese. Pronto. Vezes 1000. Bruno, era só ter escrito, tá bom, eu sei. Dividido por 0,5. Isso vai ser 0,06. 0,06 mols por litro. Essa é a quantidade que tu tem em 1 litro. Se você tem 2 miligramas de zinco em meio ml, você tem 0,06 mols, né, do material por litro. Assim tu acaba. Ah, Bruno, mas eu queria fazer por fórmula. Tá bom, então presta atenção. Primeira coisa que eu vou te falar é uma coisa importante. Eu estava só calculando e confirmando a conta enquanto falava com vocês. Quando tu for escrever, joga a conta para baixo. Então, assim, eu sei que eu estou escrevendo com caneta digital, então aí fica fácil organizar as contas, tá? Mas, quando você estiver fazendo esse tipo de informação, tu vai fazendo um rascunho antes. O que tu vai fazer primeiro? Isso aqui, ó. Deixa eu ajeitar que eu peguei o P do ópticos aqui. Meu Deus, essa questão aqui tá uma caoticidade, mas vai ser assim. Vou gravar assim para vocês. Pronto. Vai colocar a conta embaixo e coloca sempre as respostas em cima. Tá? Então aqui, por exemplo, eu vou colocar de cara, logo, a resposta. Concentração. Do zinco. 0,06 mols por litro. Acabou que eu fiz todas as contas na calculadora, mas não precisava. Só as quebradas que realmente eu faço. Mas, como eu estava gravando nesse momento a primeira da sequência, né, que eu já gravei as outras, hoje comecei gravando a 4, acabou que ficou assim. Se tu está assistindo no YouTube, já fica por automático. Como é que tu faz por fórmula? Por fórmula, tu pode usar diretamente isso aqui, ó, se você quiser. Se você lembra que molaridade é igual a massa sobre volume vezes massa molar, tu poderia substituir tudo na fórmula sem problema nenhum. Você colocaria 2 vezes 10 elevado a menos 3, porque está em miligramas. Só cuidado com isso. A massa fornecida foi 2 miligramas. Tem que colocar em gramas. Dividido pelo volume, que é 0,5 vezes 10 a menos 3, porque está em ml. E aí tu já aprende uma malandragem. Se está em miligrama por ml, está em grama por litro. Porque tu já pode cortar essa informação. Ó. Tchau, tchau. E você teria que colocar aqui embaixo, vezes a massa molar, que nesse caso é 65,5. Se você faz deste jeito, você já chega à mesma resposta. Tá? Mas aí vai teu critério. Fala para mim, você prefere fórmula ou resolver as contas por regra de 3?
Né? A banca da UERJ tem hora que responda no padrão de respostas por regra de 3, tem hora que é por fórmula, porque os dois jeitos são aceitáveis, tá? O que eu te indico, para você que está estudando, agora, não se limita a um jeito. Então, se você está pegando isso para estudar, e você fez, ou tinha começado, ou nem começou, mas tinha começado a pensar em regra de 3, ótimo, mas entende a estrutura da fórmula que vai te facilitar. E se você começou por fórmula, tenta pensar essa questão por regra de 3 também. Não só essa, tá? É bom você abrir a cabeça, porque na hora da prova, às vezes, um jeito não sai e tu tem o outro. Espero ter ajudado vocês com a resolução dessa questão. Uma questãozinha discursiva maneira, pesadinha, mas não tão pesada. Assim a gente vai ver também as outras questões. Aqui sim, o rabisco. Se você não me conhecia, por sinal, já estou te avisando que tem meu Instagram, caso você queira entrar. Segue esse canal e curte esse vídeo, mesmo com as falas sozinhos aqui no meio da gravação. Espero que vocês tenham entendido. Beijos, meu povo. Até a próxima.